Hoje a gente vai trabalhar aqui com uma habilidade que separa os estudantes de inglês comuns daqueles que realmente alcançam a fluência e a retenção do conteúdo no longo prazo, que é note taking, a arte de fazer anotações. Pausa rápida, porque hoje a gente vai falar muito sobre memorização e eu tenho um capítulo inteiro sobre este assunto no meu novo livro que já está disponível para pré-venda. É só tocar no link aqui da descrição que os primeiros exemplares vão ser autografados, mas é um número limitado de exemplares autografados, tá? Então se você quiser garantir a sua cópia com o meu autógrafo, já toca aqui no link e compra agora. Ele se chama Inglês Fluente, como treinar o seu cérebro para aprender de forma inteligente e definitiva, e você vai entender como fazer uma imersão, como trabalhar a sua memorização, como praticar a sua fala e ainda vai receber um plano de ação prático só para você seguir. É só adquirir aqui pelo link. A maior mensagem dessa aula: copiar tudo não significa aprender. Então esse é o primeiro erro, na verdade, que é o erro de tentar anotar tudo. Então, você fica lá, escrevendo desesperadamente, perdendo explicação, sem entender nada. A anotação não é transcrição, são coisas diferentes. Então, o que você vai anotar? Se você quiser relembrar um vocabulário ou uma informação que foi dita, vamos falar de vocabulário, de frases, já que aqui é um canal de língua inglesa, né? Então, em vez de anotar um conceito gigante de gramática para descrever o significado de uma palavra, você vai usar keywords, palavras-chave, ideias centrais. The teacher said that pronunciation is important because... Toda essa frase que a tua professora talvez tenha dito, você vai anotar assim, ó. Pronunciation igual communication. Ou pronunciation e uma flechinha communication. Aí dentro de pronunciation você pode colocar stress, intonation, clarity. Todas as palavras-chave que foram faladas ali nesse contexto, mas de forma visual, sem transcrever tudo que você está ouvindo, entende? Uma coisa importante é que o cérebro, ele aprende melhor resumindo. Então, quando você reorganiza a informação com as suas próprias palavras, o seu cérebro processa mais profundamente isso. Então, anotar em inglês ajuda muito, gente. Esse ponto aqui é fundamental, porque muitos alunos assistem aula de inglês, às vezes anotam em português ou não anotam nada, então usar o inglês nas anotações aumenta essa sua exposição ao idioma e fica constantemente dizendo ao seu cérebro que essas informações são importantes e vai consolidando tudo aquilo que você está aprendendo. O ato de anotar com a mão também é muito importante, isso te ajuda na memorização. Então vamos olhar para as melhores técnicas para você transformar a sua rotina de estudos. A primeira técnica é The Cornell Method. Essa é para quem gosta de organização. Esse é o rei dos métodos acadêmicos e é assim que funciona. Você vai dividir a sua página em 3 partes, tá? Na coluna da direita, a maior, é para as anotações normais durante a aula. Já a coluna da esquerda é para você colocar keywords ou palavras-chave, perguntas, logo após a aula. Aí ali no rodapé, essa parte de baixo, isso serve para você fazer um summary, um resumo de 3 ou 4 linhas com as suas próprias palavras. E esse modelo é tão famoso que hoje existem até cadernos à venda com as folhas exatamente nesse estilo. Então, quando você for revisar, uma coisa importante também é cobrir a coluna da direita e tentar responder as perguntas da esquerda sem ler, entendeu? Porque isso é um teste fantástico para o seu cérebro. Já é comprovado cientificamente, bem documentado, que o seu cérebro aprende muito mais na revisão quando você testa ele antes de olhar. Então, não é só olhar a revisão que você anotou, é cobrir, não olhar o que tá ali e tentar lembrar do seu cérebro, da sua cabeça. Então, isso é muito comum, inclusive é assim que os métodos de flashcards, de aprendizado de vocabulário acontecem, né? Eles te mostram a primeira palavra e aí você diz se você lembra da tradução ou não. Então, antes de você revisar algo olhando já a resposta, tenta lembrar sem olhar. Isso vai potencializar muito mais a sua memória. O segundo modelo é o Outlining Method. Então, se você prefere o digital com computador ou tablet, o outlining, que é esse método de tópicos, é mais prático. Então, você organiza as ideias por hierarquias usando recuos, pressionando ali a tecla Tab do seu computador. Então, você vai ter ali Main Topic, Subtopic, Vocabulary, mais ou menos dessa forma aqui que está aparecendo para você. Então é uma forma visualmente limpa e excelente para estruturar tópicos densos de gramática, por exemplo. Método número 3 é o Mapping Method, para alunos mais visuais. Então se você se perde em linhas de texto,
Desenhe. Coloca o tema central no meio da folha, por exemplo, Present Perfect, puxa setas para os lados com seus usos, Life Experience, Recent Actions, Connections to the Present. Então, conectar as ideias visualmente ajuda a criar caminhos cerebrais muito mais fortes. Eu sou uma aluna bastante visual, eu fiz muito isso quando eu estava aprendendo inglês e faço quando eu tenho que aprender algum conteúdo também até hoje. E algo muito importante aqui, falando de spaced repetition, a famosa repetição espaçada. Então, de nada adianta você ter as anotações mais lindas do mundo se você só olhar para elas na véspera da prova ou nunca mais abrir um caderno. Existe um fenômeno chamado de the forgetting curve, que é a curva do esquecimento. Então, o nosso cérebro, ele deleta o que a gente não usa. Então, para combater esse esquecimento, a gente usa a spaced repetition. Então, em vez de estudar um assunto por 5 horas em um único dia, você vai revisar suas anotações em intervalos crescentes. A primeira revisão, ela deve acontecer no dia seguinte, idealmente, da sua aula. Você fez ali a sua anotação na aula de hoje, no dia seguinte você já olha de novo, lendo ali o seu resumo no método Cornell, por exemplo, você vai lá, lê, e isso já vai te ajudar a evitar com que o seu cérebro jogue essa informação fora. Aí depois você pode começar a espaçar. Depois de 7 dias, a revisão 2. Depois de 15 dias, a revisão 3. Depois de 30 dias, a revisão 4. Você vai espaçando a revisão desse conteúdo, mas também incluindo novos conteúdos que você está aprendendo ali junto. Eu fiz muito isso com o meu caderno de vocabulário que eu tinha quando eu estava aprendendo inglês. Então, eu fazia isso manualmente, né? Eu usava o meu caderno. Então, a cada vez que eu ia pegar para estudar a língua inglesa, eu olhava o que eu tinha anotado ali, eu anotava tudo que eu aprendia, né, dessa forma, não transcrevendo tudo ou escrevendo todas as frases importantes, mas dessa forma, né, eu não usava o método Cornell, eu não me organizava daquela forma, eu fazia uma listinha mesmo, colocava a definição em inglês, quando necessário eu usava a tradução, anotava também a forma que eu entendia a pronúncia, beleza, quando eu tava assistindo a um filme, eu anotava as frases importantes, alguma coisa interessante que eu aprendia. No dia seguinte eu revisava, e depois dessa revisão ia espaçando, né, conforme eu ia evoluindo no meu estudo, eu nem precisava mais ler o caderno desde o começo, porque eu já tinha memorizado totalmente. Então eu fazia assim, manualmente, mas você pode também fazer com aplicativos de flashcards, como o Anki, o Quizlet, que eles são bem legais também, e eles calculam com algoritmos exatamente o dia em que você está prestes a esquecer uma palavra em inglês e mostram para você de novo. A gente tem esse sistema no curso English in Brasil hoje também, a gente está trabalhando com flashcards, mas você pode usar também o seu bom e velho caderno de anotações ou até o bloco de notas do celular. O importante é você lembrar de revisar. Uma outra técnica bem importante de anotar é explicar para uma criança. Então, é um método que veio de um físico chamado Richard Feynman. Ele dizia que você só entende algo de verdade se você for capaz de explicar de forma simples. Então, como você pode aplicar esse contexto para o inglês? Então, pega uma regra que você acabou de aprender, com a diferença entre Present Perfect e o Simple Past, e tenta explicar em voz alta para você mesmo no espelho ou para um colega, né, da sua escola, da forma mais simples possível. Se você travar, volta às suas anotações. Então ali tá o seu ponto fraco. Isso é uma coisa bem legal para você ter em mente. Sobre anotar palavras ou frases, esqueçam listas de palavras soltas, tá? Em vez disso, procure anotar frases completas que vocês encontrarem em textos, séries ou nas nossas aulas, em músicas, enfim. Então, em vez de só colocar advice, conselho, coloca let me give you a piece of advice. Me deixa eu te dar um conselho. Então, isso ensina o seu cérebro a entender o contexto e as combinações de palavras, ou seja, as collocations naturais da língua inglesa. Muito melhor do que você anotar uma lista de palavras. E a última técnica aqui de anotação é o blurting method, que é uma das técnicas de memorização ativa mais populares no momento. Você não precisa fazer tudo, né? Eu tô te sugerindo coisas, são coisas que você pode testar e ver se funcionam com você. Então, essa técnica aqui funciona assim, você vai escolher um tópico que você já estudou, por exemplo, sei lá, modal verbs, verbos modais. E aí você vai pegar uma folha em branco, cronometrar 5 minutos e escrever absolutamente tudo que você se lembra sobre modal verbs, o mais rápido possível, sem parar para corrigir ou deixar bonito. Então pode ser em tópicos, em frases soltas ou exemplos. Faça o máximo que você puder em 5 minutos. E aí depois que o tempo acabar, você vai pegar suas anotações originais com uma caneta de outra cor e ver o que você esqueceu ou anotou errado ou diferente. Então, por
Por que isso funciona, dizem as pesquisas? Porque força o seu cérebro a fazer um esforço real de recuperação, o active recall, revelando aquilo que eu te falei sobre cobrir palavra e não olhar antes e tentar recall. Então isso é muito, muito forte, isso te ajuda muito na memorização e no aprendizado. Uma última dica aqui sobre anotações em áudio. Então, quem disse que note-taking, anotações, precisam ser sempre no papel ou no teclado? Então, se o objetivo principal é fluência e pronúncia, você pode começar a fazer anotações em áudio. Então, como isso funciona? Em vez de você escrever o resumo da aula, como faria ali no método Cornell, você pode abrir o gravador de voz do seu celular e gravar um áudio de 1 a 2 minutos explicando em inglês, o que você aprendeu hoje. Então, por exemplo, today I learned about the difference between make and do. We use make for creating things, like make a cake, and do for activities like do homework, etc, etc. Então, por que isso funciona? Porque você já está treinando sua habilidade de speaking, a fala, e perde o medo de ouvir a sua própria voz em inglês, criando um histórico também do seu progresso de pronúncia ao longo dos meses. Isso é algo que eu também trabalho muito no curso English in Brazil. Bom, essas foram algumas ideias, né, de técnicas para você anotar de forma mais significativa e mais eficiente. Eu quero saber se você costuma anotar dessa forma, você prefere o caderno, você prefere um celular, você usa cores, canetas diferentes, você é aquele aluno, aquela aluna que tem ou tinha um estojo cheio de canetinha colorida, ou era que nem eu que tinha uma bic, um apontador e um lápis e um sonho. O meu estojo era bem pequenininho, a da minha irmã era gigante, ela ama fazer essas anotações. Eu faço anotações também, mas de forma mais simples ali no meu caderno. O importante é que cada uma se entende. Eu quero saber qual é o seu jeito de anotar. E lembrando que tão importante quanto anotar é você revisar, para você não esquecer as informações ou os conceitos que você está aprendendo. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir agora, porque eu acho que você vai gostar. Se inscreve no English in Brasil, porque eu sou a Karina Fragoso, professora de inglês há mais de 20 anos e estou aqui para te ajudar sempre nos seus estudos, porque eu quero ver você falando, escrevendo, se comunicando em inglês com segurança. Thanks for watching and see you next class.